Olá, meu nome é Antônio Pivetta Júnior, eu sou advogado, já fiz muitos cursos de especialização, tenho uma grande experiência de estudos de vários setores e também uma experiência de vida. Eu, desde criança, sempre me interessei por alguma coisa assim, fora do âmbito material. Já quando era criança, me lembro quando era criança, eu perguntei à minha mãe, que era costureira, e eu estava ali ao seu lado, e perguntei: mãe, um dia nós vamos ter que morrer? Porque eu não acreditava nisto. Eu acreditava que estaria vivo e que esta vida era perene, era eterna, né? E ela me respondeu: não, aqui todos nós vamos morrer um dia. E aquilo me despertou uma curiosidade muito grande. E eu me perguntava: o que significa tudo isso aqui então? Se eu nasci agora, com aquela idade bem pequeno, né? Mas pensava assim: o que significa tudo isso aqui? E aí me despertou aí a curiosidade de saber alguma coisa. Bem, de início frequentava a Igreja Católica. Cheguei a ser lá ajudante lá na igreja, participava do coro, participava da quermesse, falava ali no alto-falante da quermesse, chamando a atenção das pessoas para virem. E aquilo era um caminho que eu encontrei e estava um pouquinho estabilizado. Até que começaram a surgir dúvidas a respeito dos mistérios da vida. E ao perguntar lá para as pessoas já de um certo nível, né, as pessoas diziam: não, isso aqui é um mistério, isso é um mistério. E esse tal de mistério não me conformava muito, porque eu acho que teria alguma coisa um pouquinho mais além daquilo que chamavam de mistério. Passei então a procurar alguma coisa, a procurar não só no sentido espiritual, mas também no sentido material, porque me sentia um pouco deprimido com a situação. Era muito pobre aquele tempo e ainda sou um pouco pobre, mas naquele tempo era muito difícil a vida. E isso aí me levou a procurar outras coisas. Falei: caramba, tem que ter alguma explicação para tudo isso, né? E comecei a procurei. Andei por várias seitas e religiões, né? Uma e outra, até que ficou um pouquinho saturado, porque cada uma diferente da outra, mas não tinha aquele alcance que eu estava procurando naquele tempo. Bem, frequentei uma entidade chamada Rosa Cruz, depois passei para uma entidade chamada Teosofia, era muito bom também. O Rosa Cruz eu tenho saudade até hoje, porque era uma estruturação belíssima. Ali também participei do coro, do coral. Nós cantávamos lá nas sessões, era muito bonito. A Teosofia também. A Teosofia tem um conhecimento da Madame Blavatsky, é um conhecimento oriental. E outras, como a comunhão do pensamento, o espiritismo e outras entidades que poderiam formar algum conhecimento. Até que um dia, eu, passando pela cidade, tinha uns companheiros de locais antigos, né? E uma das pessoas, um colega, encontrei com esse colega na Praça da República. Eu digo: oi, tudo bem, tudo bem? Você está bem de vida? Estou bem, ótimo. Eu digo: e agora, onde você está? Porque eu não estou frequentando lugar nenhum agora. Quer dizer, estou um pouquinho sem destino. Aí ele me falou: olha, eu estou num local, num lugar
e tem um livro, e esse livro diz tudo. Eu falei, mas como um livro só diz tudo? Ele falou sim, porque eu vinha recentemente lá da teosofia, e lá tem aquela infinidade de livros da Madame Blavatsky, que são os Vedas, né? Os Vedas. E são 7, daí para frente, não sei quantos tem, que eu não li tudo aquilo. E eu me interessei, falei, caramba, então vamos dar uma olhada lá. E aí eu conheci o Graal. Eu frequentei, comecei assistindo às palestras, às conferências, era ali na Galeria Barão, perto ali do Viaduto do Chá. E interessante que quando um dos primeiros dias que eu frequentei ali, um dia, até me lembro muito bem que estava chovendo aquele dia, e quando eu entrei, a pessoa que estava fazendo a conferência, ele diz, ali está o novo dirigente do Graal aqui do Brasil. Eu estranhei aquilo, falei, caramba, eu não conheço ninguém, não sei do que se trata, mas realmente, passado um tempo, eu me tornei aí o dirigente do Graal aqui no Brasil. E isto é que é a minha situação, a minha posição agora. Eu pratico assim profissionalmente, pratico advocacia. Naquelas anteriores da administração, psicologia não. Sim, a psicologia me atrai muito porque ela trata do estudo do comportamento humano e isso me interessa bastante. E aí eu conheci o Graal. Eu perguntaria, quer dizer, a pessoa perguntaria o que é o Graal. O Graal tem dois pontos de vista, dois aspectos que a gente pode analisar. Um é o aspecto material e uma outra é um aspecto mais transcendental, mais espiritual. A nossa entidade, nós dizemos assim, eu mesmo particularmente acredito assim, que não é a verdade ou a salvação não está em uma entidade, mas está na própria pessoa. A pessoa que tem que procurar alguma coisa, talvez até se apoiar em ensinamentos de uma ou de outra, que mais tarde poderia até dar um exemplo, mas na verdade depende da própria pessoa e que deve se adquirir os conhecimentos. Nós temos um livro que chama-se A Luz da Verdade. A Luz da Verdade, e ele é mais conhecido também como a Mensagem do Graal. É a Mensagem do Graal por quê? Porque ela traz conhecimentos de um certo segmento da criação em que se chama o Graal. E ali existe o Graal, o Burgo do Graal, um castelo onde diz a doutrina que tem uma taça, e neste ponto do Graal é que perpassa toda a força, a energia do Criador para manter toda essa criação. Existe uma região entre a materialidade que nós estamos aqui e o Criador. Alguém criou tudo isso, deve ter um ser que criou tudo isso e também fez toda essa criação. E o Graal justamente o ponto de interseção entre o Criador e a criação. Não existe, quer dizer, por onde passa a força do Criador que mantém tudo isso que nós conhecemos, tudo isso aqui, todo esse movimento dentro de toda essa matéria aqui. Ali existe uma taça borbulhante por onde se passa toda essa energia, que ela vem lá do Criador, talvez em uma energia em linha reta, e depois dali ela se transforma e começa já a formar movimentos circulares. Bem, a filosofia diz o seguinte, que no início, o ser humano ele era muito ligado com
com a espiritualidade, porque ele não tinha aquela, não era tão material como nós conhecemos hoje, que se materializou bastante também de um determinado tempo. Naquela época antiguíssima, o povo era um pouco espiritualizado. E a filosofia diz assim, como uma alegoria, existia uma taça enorme, grande, em que a população circulava em volta, porque ali estava a verdade. Cada pessoa queria saber mais sobre o que significa tudo isto, toda essa estrutura do universo. E aí eles giravam em volta dessa taça e contemplando a verdade. Diz que aquilo era a verdade. Só que, a partir de um certo ponto, as pessoas começaram a se materializar muito. E, ao invés de andarem com o rosto virado para a verdade, para aquela taça enorme, começaram a girar e virar para baixo. E se interessar pelas coisas materiais, cada vez mais, até que um dia esta grande taça se quebrou em milhares de pedaços. E o povo, no seu desespero, cada um correu, cada um pegou um pedacinho dela. E acontece que hoje em dia, uma das pessoas tem um pedacinho da verdade. Por isso que nós dizemos que não depende de uma determinada religião ou filosofia para a pessoa se salvar, porque todas elas têm um pedacinho da verdade. Se for analisar bem, e de acordo com o próprio ser humano, cada um se identifica com aquele grupo, com aquela coisa lá. Um se identifica com a maçonaria, outro se identifica com outra filosofia, com o Rosa Cruz, ou com o Espiritismo, seja lá o que for, mas todos eles têm aquele pedacinho da verdade. E a pessoa tem que amadurecer dentro de cada uma delas, se for o caso, até que um dia ele acha que aquilo lá já não serve mais para ele. Aí ele começa a procurar outra coisa. Bem, naturalmente isso aí é um pensamento filosófico. Cada um pode aceitar ou ter aquilo lá como correto de acordo com o seu modo de saber, de entender as coisas também de maneira espiritual. Bem, o grau a que eu me referi, que é uma entidade que é divulgadora do livro A Luz da Verdade, e esse livro foi escrito por uma pessoa, ele chamava-se Oscar Ernest Bernard, e ele colocou o nome do livro como A Mensagem do Grau, A Luz da Verdade, como se esses conhecimentos viessem daquela região do grau da espiritualidade, a mensagem vinda do grau, para que nós tenhamos um conhecimento mais amplo da criação. Nós dizíamos assim, logo no início do livro está escrito que cai a venda e a crença se torna convicção. Então, com uma crença cega, nós jamais poderemos alcançar, digamos assim, entre aspas, o reino dos céus, uma salvação espiritual, mas sim através da convicção. Eu agora tenho uma convicção de tal coisa. Eu não tenho nenhum dogma, nenhum mistério, nenhuma coisa que me faz impedir de saber para onde eu vou depois da morte terrena. Essa é uma preocupação que naturalmente todos nós temos, e mais precisamente aqueles que têm um problema qualquer, como essas doenças que proliferam aí hoje em dia, que a pessoa já tem uma determinada época ou data de ir embora, ou mesmo a pessoa que já chega numa certa idade em que ela já prevê a possibilidade dela sair deste mundo
e aí então começa a dar o desespero na pessoa. Por isso nós aconselhamos sempre a estudar, não só estudar, mas a praticar todas as virtudes necessárias para que ele possa um dia sair daqui sabendo mais ou menos para onde ele vai e o que ele deve fazer. Esse é o nosso recado para hoje. Inclusive a prevenção de certos problemas pessoais, certos sintomas de intranquilidade ou mesmo até doenças. Isso tudo pode ser curado através de um conhecimento profundo da criação inteira, em termos gerais, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou.